Hoje no Impressões, o destaque é o procurador da República, Duciran Farena. O cearense de Fortaleza fala da carreira no Ministério Público Federal, na Paraíba, da passagem pelo Conselho Estadual dos Direitos Humanos. Na conversa, apresenta um novo livro lançado por ele, que comenta as denúncias de corrupção no Brasil. Então, acompanhe a entrevista a partir de agora no programa Impressões. Olá, então a nossa conversa a partir de agora é com o Procurador da República, Duciran Farena. Eu queria que o senhor começasse falando para a gente, me parece que é cearense. Exato, nasci no Ceará, em Fortaleza, e morei há algum tempo em São Paulo, foi onde eu ingressei no Ministério Público Federal. Em 2003, eu pedi transferência aqui para Paraíba, onde moram os meus sogros, e minha mulher também queria voltar. E como é que foi a infância do procurador lá no Ceará? Foi uma infância normal, como qualquer criança, né? Na rua. Nunca fui muito bom de bola, mas uma infância como qualquer criança. Muito bem. O procurador ele tem um currículo extenso, é procurador da República, professor também na Universidade Federal aqui da Paraíba. Exatamente. Isso, já foi presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos e aí tem toda uma atuação nessa área de direitos humanos. Exatamente. Essa área de direitos humanos sempre me atraiu, porque eu sempre tive uma sensibilidade muito grande assim, com o sofrimento das outras pessoas. E ver um país injusto como o Brasil, isso foi uma coisa que sempre me revoltou, não é? Ao favelado, ao lado do morador, dos bairros nobres, não é? E essa consciência dessa desigualdade me fez me inclinar para essa área, apesar de que eu também tenho a minha atuação profissional numa série de áreas, não é? E a minha própria atuação acadêmica, mas direitos humanos efetivamente é, digamos assim, a minha grande paixão. Não é? Muito bem. O senhor tem essa carreira, já passou aqui pela Paraíba como procurador da República, Exato. com atuação também no TRE, não é isso mesmo? Exatamente. Justiça Eleitoral. Exatamente. Eu atuei no TRE e fui também, durante 10 anos, procurador regional dos direitos do cidadão, que é um órgão específico dentro do Ministério Público Federal que cuida da defesa da cidadania. Né? Nessa minha atuação, atuei em várias causas de direitos humanos aqui na Paraíba, em questão penitenciária, ocupação de terras, reforma agrária, questões indígenas também. Sempre tive muita atuação na questão dos índios potiguara. Hoje o senhor está atuando no Recife. Exato. Hoje eu desempenho a função de Procurador Regional da República, no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que fica em Recife. Nós só temos 5 tribunais desses no Brasil, o mais próximo é o Recife, então dá para conciliar a minha residência, que eu continuo morando em João Pessoa, com o trabalho, a atuação no tribunal em Recife. No que me consta aqui, o senhor é professor, como o senhor falou, da Universidade Federal da Paraíba, ele leciona as disciplinas de Direito Tributário e Ciência das Finanças e Direito Financeiro. Exatamente. E essa área é uma coisa bem interessante porque se fala muito em reforma tributária. Exato. Né? Se o senhor falasse um pouco sobre essa área das finanças. A área que eu atuo, aliás, a que eu gosto mais é a área de Direito Financeiro, né? É a disciplina de Direito Financeiro. A reforma tributária é um negócio complexo e nunca engatou no Brasil, porque o grande problema que nós temos na tributação é exatamente essa tributação injusta e desigual que existe hoje no Brasil. Veja bem, a tributação brasileira ela é fortemente concentrada no consumo. Isso é coisa de país subdesenvolvido. Isso é, você paga muito caro para ter os produtos. Por isso que as pessoas vão para o exterior e compram. Até quem mora na fronteira, infelizmente os paraibanos não têm essa sorte, eles preferem comprar no Uruguai e no Paraguai, porque todos os produtos são mais baratos. Eu não estou falando aqui de eletrônicos, não. Eu estou falando aqui de produtos de consumo, é o desodorante, é o óleo de cozinha. Por que isso? Porque a tributação no Brasil, o Estado brasileiro, eu falo não o Estado da Paraíba, o Estado do Rio Grande do Sul, mas o Estado brasileiro, ele obtém suas rendas retirando de cima do consumo das pessoas. E por isso os produtos são caros, o que atinge mais gravemente as pessoas mais pobres. Enquanto nos países desenvolvidos a tributação é sobre a renda,
Nos países subdesenvolvidos, a tributação é o consumo. Resultado, produtos caros e desigualdade de renda. Porque se você tributa muito o feijão, por exemplo, ou tributa o arroz, ou tributa o desodorante, ou tributa coisas de consumo de todas as pessoas, essa tributação vai recair mais pesadamente naquelas pessoas que são mais pobres. O rico pode comprar um feijão para fazer um prato gourmet e ele vai pagar o mesmo que paga um pobre. E se você desonerar, dizer vamos desonerar o feijão, está beneficiando o rico também. Agora, em compensação, ele paga um imposto de renda que é ridículo para padrões internacionais. Em países como os países escandinavos, a própria França, o imposto de renda pode chegar a 50% da renda da pessoa. No Brasil, nós temos aquela alíquota máxima, que é 27,5%, ou seja, qualquer funcionário público de judiciário, que é uma das categorias que mais paga 27,5%, mesmo que paga o Neymar da seleção brasileira. Isso é ridículo. E o resultado disso é que o imposto de renda no Brasil ele corresponde apenas a 7% das rendas totais de arrecadação tributária. Nível dos países desenvolvidos, 30% a 50%. Nesse caso, seria haver um reajuste, um ajuste claro, nessa... Um ajuste. Tirar a tributação do consumo, que sacrifica todo mundo, em especial os mais pobres, e passar essa tributação para a renda e para a propriedade. Só que essa reforma não é, infelizmente, de interesse dos nossos governantes. E antes dessa reforma, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, seria necessário mais antes essa reforma tributária? Exatamente. Eu sempre defendi isso. A reforma tributária ela deve acontecer antes da reforma da Previdência, porque você diz assim, não há recursos para a Previdência, não há recursos para, como diz a propaganda do governo, não vai ter dinheiro para pagar. Mas por que não tem dinheiro para pagar? Desonerações e tributação leve sobre quem pode pagar. Vamos primeiro ajustar a tributação, passar a cobrar de quem pode pagar e que deveria contribuir mais, para depois pensar na reforma da Previdência. Aí vamos verificar se efetivamente há dinheiro para pagar todo mundo. Como é que o senhor vê essa questão? Qual o olhar que o senhor lança sobre essa questão dessas reformas? Olha, eu vejo isso de uma forma bastante crítica, especialmente porque nós temos um governo que não tem legitimidade nenhuma para fazer reforma absolutamente nada no Brasil. Eu sou favorável a reformas. O Brasil precisa de reforma tributária, precisa de reforma previdenciária, o Brasil precisa de reforma trabalhista, mas não feita por esse governo que está aí. Um governo que não tem legitimidade popular, está sendo mantido, basicamente, por setores da sociedade brasileira, setores minoritários, que têm interesse em reformas que só beneficiarão a eles e não a sociedade como um todo. Claro que o Brasil precisa de reforma previdenciária, mas não essa que o governo está colocando. É preciso a gente pensar realmente no futuro. Existe uma equação aí, embora isso seja um tanto delicado de dizer, mas existe uma equação que em algum momento, à medida que a sociedade brasileira vai envelhecendo, não vai fechar. Eu não vou dizer que ela não fecha agora, como diz o governo. Mas é preciso essa reforma, mas não por esse governo que está aí, porque ele não é um governo que tenha sido eleito pelo povo, é um vice que nunca teve função no direito, era uma função meramente decorativa, por mais que o titular atual reclamasse, né? E não tem legitimidade nenhuma perante a população. Ele está praticamente ali se sustentando no interesse que os grandes contribuintes das campanhas eleitorais têm de que essas reformas sejam feitas da forma como eles querem e não da forma como a sociedade quer. Porque não uma reforma tributária, em primeiro lugar, para desonerar os mais pobres e onerar os mais ricos, porque os mais ricos não querem. Então, eles querem ir direto na questão da Previdência. Porque se for direto na questão da Previdência, dá para abrir certos setores aí que não interessam a esses segmentos minoritários e poderosos economicamente da sociedade brasileira e, portanto, essa é uma reforma que não vai beneficiar os trabalhadores nem os aposentados. Procurador, em tantos julgos desiguais, como fazer direitos humanos? Fazer direitos humanos no Brasil é exatamente um complicador, porque você trabalha num setor que é o mais afetado, digamos assim, pela desigualdade brasileira. Quando você vê os direitos humanos, você vê quem é a vítima da violação dos direitos humanos. É o preso da Lava Jato? Pode até ser em certas circunstâncias, mas basicamente ele vai para uma cela boa, ele não vai ser algemado, ele não vai ser escrachado na televisão, ele vai ter sua imagem preservada, ele vai ser tratado bem por todos os setores, desde a polícia até o juiz. Agora, você pega um pobre coitado, um favelado, uma pessoa despossuída, esse é o que vai ter sua imagem exibida, vai ser chamado de ladrão, vai ter o ladrão tatuado na testa. E as pessoas e a sociedade ainda vai dizer que isso é certo, porque eles não aplicam a presunção de inocência para aquele que é pobre. A presunção de inocência vale para o rico, não.
ele recebeu aquela propina da mala? Não sei, a gente tem que ver as provas, não é? Porque afinal de contas não se pode falar que ele é ladrão assim de cara. Afinal de contas tem que aparecer, tem que esperar o julgamento do processo. Mas para o pobre coitado, foi pego pela polícia e a polícia disse que é ladrão, esse é ladrão mesmo, não interessa o processo. É essa a desigualdade que nós temos hoje na sociedade brasileira. Nessa complexidade que o senhor está apresentando aí, a impunidade é um incentivo nessa história? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Olhe, para você ter uma ideia, preso que não seja um elemento dos mais baixos estratos da sociedade, a gente começou a ter agora a partir de 2010, 2012, quando a Operação Lava Jato começou. Antes disso, você não tinha um preso de colarinho branco do Brasil. Ou, se tinha, era um caso raríssimo. Então, evidentemente que isso é uma amostra de impunidade. Só os pobres cometem crimes no Brasil? Não, os ricos também cometem. Só que eles têm milhões de meios de manipular o sistema a favor para que o sistema abre para eles milhões de oportunidades que não estão abertas para o pobre, para que ele não possa escapar. Muita gente pensa, a impunidade, mas o crime econômico, afinal de contas, o corrupto tem que pagar, mas não é o caso dele ir para a cadeia. Eu não concordo com isso. Mas a grande verdade é que mesmo aqueles que cometeram crimes que todo mundo considera como crimes comuns, não são propriamente crimes de colarinho branco, aquele que só pode ser cometido pelo sonegador, pelo corrupto, mesmo esses acabavam não indo para a cadeia. Procurador, o senhor citou de uma certa forma aí um caso recente de um rapaz que foi pego roubando uma bicicleta e alguém tatuou uma inscrição na testa, na face daquela pessoa. Isso, de uma certa forma, impactou o Brasil. Essa questão, de uma certa forma, não é um reflexo da impunidade, da falta de resposta do próprio Estado, né, na questão da segurança, na punição dos casos? Sem dúvida nenhuma. A população vive num esquema de uma situação de insegurança porque sente que não há resultado da justiça. Porque eles dizem o seguinte, ele é preso e daqui a pouco ele é solto. Efetivamente, o sistema criminal, eu pelo menos defendo que o sistema ele tem que dar alguma resposta à sociedade. Se a resposta não é dada, a sociedade tende a buscar meios de vingança privada. Não é? E muitas vezes essa sensação existe, especialmente quando se trata de crimes do patrimônio. Não é? Furtou e agora está solto de novo. Existe efetivamente isso. A gente pode repensar o sistema, mas não é possível imaginar que o problema da sociedade brasileira vai ser resolvido com punição rigorosa em cima daqueles que são os perrapados. Porque se fosse assim, você está desconsiderando o sistema que gera esses perrapados. A desigualdade que faz com que aquelas pessoas não tenham outra alternativa a não ser uma vida de furtos ou de crimes. Você tem que estar desconsiderando, para você levar isso como fator fundamental, a criminalidade dos ricos, a criminalidade econômica. Nós já vimos que nós estamos num sistema extremamente impregnado pela corrupção. Extremamente impregnado pela corrupção. E essa corrupção tem que ser combatida também com rigor. Se você fala que tem que ter penas mais rigorosas para aqueles que são os mais pobres, para que não passe à sociedade essa visão de impunidade, tem que haver penas rigorosas também para os mais ricos, para aqueles que usurpam o dinheiro que a sociedade podia estar investindo num futuro melhor para certas pessoas. Claro que existe o criminoso vocacionado, aquele que nada vai mudar mais. Há muitos que eles embrenham por essa vida exatamente porque não têm oportunidades. Não é? E esse dinheiro que poderia dar oportunidades a essas pessoas está sendo dilapidado por esses corruptos que nós temos aqui no Brasil, no sistema econômico e no sistema político. Pois é, sobre essa história de corrupção, a gente vai continuar essa conversa no próximo bloco. A gente então vai ao intervalo e volta em instantes. Já estamos de volta com o programa Impressões e hoje uma conversa com o Procurador da República, Dulciran Farena. Procurador, o senhor escreveu em 2014 o livro Copa da Corrupção.
O que trata esse livro? Esse aqui, o Fora Odebrecht. Esse é o segundo livro, então? Tá. O Copa da Corrupção é um conjunto de crônicas que eu escrevi, basicamente crônicas que envolviam questões políticas e jurídicas da vida nacional, como, por exemplo, o Mensalão, que ele foi bem tratado no livro da Copa da Corrupção, mas basicamente ele também tratou da questão da Copa do Mundo. Eu procurei mostrar naquele livro, antes da Copa se realizar, que essa Copa nada traria de positivo para o Brasil. Nada traria de positivo, exceto elefantes brancos. E eu fiz isso em vários artigos, como eu disse, é um conjunto de crônicas, mostrando o exemplo de outros países. Ou seja, em nenhum país do terceiro mundo que tenha hospedado um evento, grandes eventos, se falava muito que isso ia trazer grande benefício para o Brasil, a Copa, a Olimpíada, mas a grande realidade é que os países do terceiro mundo que hospedaram esses eventos não ficaram com nenhum tipo de benefício duradouro. E é exatamente o que aconteceu. Ou seja, os estádios estão aí dando despesa para os respectivos poderes públicos. O estado de Pernambuco gasta 5 milhões para manter o estádio que deveria ter sido administrado pela Odebrecht, mas a Odebrecht deixou de lado, não é? E os outros estados que têm esses elefantes brancos também estão tendo o mesmo problema. Não houve legado nenhum, absolutamente zero de legado dessa Copa e dessa Olimpíada. Então, na verdade, a Copa do Mundo nunca passou de uma espécie de uma mistificação. Uma espécie de uma mistificação que foi criada e que aquilo ia projetar um Brasil novo. Dizia-se na época que o turismo brasileiro ia quadruplicar e nada disso aconteceu. O Brasil continua tão desconhecido no mundo como ele era antes da Copa do Mundo, talvez mais exótico. Talvez algum turista tenha levado lembranças exóticas aqui do Brasil, das mulheres, das praias, mas fora isso o Brasil absolutamente não ganhou nada. E o que gastamos com isso? Gastamos 30 bilhões de reais. Dinheiro que está fazendo falta agora. Dinheiro que está fazendo falta agora e que não teve produtividade. Isso é um gasto improdutivo. Ele não gera nada. Se aquele dinheiro tivesse sido gasto em estradas, em infraestrutura, em portos para escoar a produção, o Brasil estaria numa situação econômica melhor do que ele está hoje. Então, eu quis mostrar nessas crônicas que, na verdade, por isso que eu dei o nome à Copa da Corrupção, que é uma grande ilusão, tudo aquilo. Nesse segundo livro, o senhor também segue a mesma sentido? O mesmo sentido. Corrupção. Corrupção. É essa a tônica principal dessas crônicas, que esse é um assunto, como eu disse, que sempre tem despertado a minha atenção pela situação em que nós vivemos e que já se desenhava, ou seja, nós chegamos a esse ponto agora, não foi do nada, não. Muita gente acredita que de uma hora para outra o Brasil implodiu pela corrupção. Aí uns dizem que foi pela corrupção do PT, outros dizem que foi pela corrupção do PSDB ou do PMDB, mas a verdade é que já havia isso antes. O Brasil, na verdade, ele está implodindo com a exibição disso, que não é de todo ruim. Ou seja, agora você sabe que acontece, mas sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, nesse livro, eu continuo tratando, a tônica do livro continua sendo a corrupção, os episódios de corrupção, certo? E nesse artigo que dá nome ao livro, Fora Odebrecht, na verdade, eu procuro mostrar que esse tipo de ideia de que o Brasil tem que ter uma grande empresa, não é muito uma grande empresa nacional, uns campeões nacionais da época do Lula, né? Isso não é uma coisa totalmente vantajosa, isso não é uma coisa vantajosa. É mais outra ilusão que muitas vezes é estimulada pelos proprietários dessas empresas para dizer, olha, se você investir bilhões do BNDES em mim, eu vou me tornar a grande empresa brasileira que vai comprar empresas, vai ser a multinacional brasileira. Isso é outra ilusão, né? No caso das grandes construtoras, nós sabemos que elas tinham uma relação muito próxima com o regime militar e foi aí que elas construíram o Brasil Grande, ou seja, a Transamazônica, a Itaipu, tudo isso projetou a Camargo Correia, a Odebrecht e criou também esse mito de que essas empresas dispõem de alguma tecnologia que só eles sabem fazer. Qualquer um, na verdade, se você olhar o cenário mundial, você pode ver que qualquer um pode construir uma obra dessa, qualquer empresa pode construir uma obra dessa, mas eles criaram essa mitologia de que só eles podem construir, por isso, como só eu domino essa técnica, você tem que botar dinheiro em mim. O senhor acredita que uma reforma política, e aí nessa questão do dinheiro em campanhas, através dessas grandes empresas, isso sendo controlado ou tirado numa reforma política, seria uma forma de reduzir, então, a corrupção? Sim, sem dúvida nenhuma. O financiamento empresarial de campanhas é uma forma disfarçada de corrupção que existe no Brasil. Não é? Hoje esse financiamento se encontra proibido, não é? Mas é uma situação muito instável, porque depende de uma decisão judicial. Então, na verdade, a gente devia ter uma reforma política que vedasse totalmente, é o que eu sempre defendi, o financiamento empresarial.
porque você muitas vezes fica difícil discutir, você distinguir aquilo que é uma promessa de ganhos futuros, aquilo que é uma recompensa por ganhos passados, do que aquilo que é apenas uma doação desinteressada de uma grande empresa para um político que defende seus próprios, que defende o interesse público. Não é? Na verdade, esse político vai defender os interesses daquela empresa. A gente tem visto que nos casos em que há um grande doador, o parlamentar fica literalmente atrelado a ele. Então, isso não é saudável para a democracia. As empresas, elas devem participar do movimento político nacional, podem fazer seus lobbies, podem fazer suas campanhas, mas façam como empresa. Ou então, como nos Estados Unidos, que ela cria um tal de um super PAC, ou seja, um pacote em que não há um pagamento direto a um parlamentar, mas que há o pagamento a uma determinada ideia. Isso também não é totalmente positivo, mas é melhor que o sistema que a gente tem aqui no Brasil. Porque a empresa dá dinheiro para o parlamentar ou para o partido, isso significa, na verdade, uma péssima conduta e fica até aquela questão, ou é caixa 2, é corrupção, é propina ou caixa 2? Se for caixa 2, todo mundo faz, etc, etc. Como é que o senhor analisa o trabalho da Lava Jato, da Operação Lava Jato, o trabalho, né, do juiz Sérgio Moro? Eu acho que o trabalho da Lava Jato é extremamente positivo. Houve alguns episódios, efetivamente, de exagero. Não é? Foi até mencionado aqui naquela carta aos procuradores, né, hoje, durante a solenidade do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Mas, assim, é um trabalho positivo, é um trabalho único no Brasil, porque realmente o juiz Moro é um juiz bastante corajoso, ele teve a coragem de enfrentar o poder econômico e, efetivamente, contribuir para que os primeiros criminosos do colarinho branco, os primeiros criminosos econômicos, fossem efetivamente presos. Agora, esse trabalho está sendo colocado em xeque. Ele está sendo colocado em xeque, porque a Lava Jato, a sociedade entendia que a Lava Jato era só uma coisa do Moro e do Deltan. Enquanto estava lá o Moro e o Deltan, dizia o PT, vocês não pegam o Aécio. Claro que eles não podiam fazer isso, porque o Aécio estava noutra competência, ele tem foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Mas, enquanto isso, a sociedade tolerava a prisão a elite, digamos assim, tolerava a prisão do Marcelo Odebrecht em nome de uma possível futura prisão do Lula. Não é? Só que agora a Lava Jato, ela mostrou que ela não é só um empreendimento de Curitiba ou do Paraná, ele é um processo do próprio Ministério Público Federal, do Ministério Público Brasileiro. E quando ele começou a atingir gente que a elite econômica não queria, porque ainda deposita esperanças de que eles possam trazer essas reformas indesejadas para a sociedade, mudou o tom. Agora estão dizendo, a Lava Jato do Moro, ok. A Lava Jato do Janot, não, é arbitrariedade, é abuso, é armação, como se o Janot tivesse pago para o outro ir lá e oferecer e pegar a mala da propina. Né? Isso é uma coisa absolutamente descabida. A Lava Jato é uma atuação institucional do Ministério Público. É assim que ela tinha que ser vista. Mas, infelizmente, a sociedade, especialmente os fatores e a radicalização política no Brasil, vê isso. Para os petistas, para a esquerda, a Lava Jato do Moro não presta, é um arbitrário, e a Lava Jato do Janot é ótima. Para a direita e para, digamos assim, parte dessa grande mídia e também do poder econômico, a Lava Jato do Moro está legal, porque, em tese, ela pode acabar excluindo o Lula da competição eleitoral de 2018, e a Lava Jato do Janot não presta, porque está pegando quem não deveria pegar. O senhor acredita que depois desse momento em que o presidente Temer está sendo mencionado nessas denúncias, ele vai tentar impedir, de qualquer maneira, esse progresso da Lava Jato? Eu tenho esse receio, sim. Aliás, eu acho que nenhum cidadão brasileiro pode deixar de ter esse receio. Em setembro, ele vai apontar um novo Procurador-Geral da República. Desde 2001, os Procuradores-Gerais da República têm sido escolhidos a partir de uma lista, desde, na verdade, do governo Lula, 2001 não, 2003, vamos colocar assim. Os Procuradores-Gerais da República têm sido escolhidos a partir de uma lista tríplice informal, porque não existe uma lei que obrigue o presidente a acatar aquela lista tríplice, mas tem se implantado essa prática de se escolher o mais votado na lista tríplice elaborada pelos próprios procuradores. É preciso dizer que há muito tempo que os procuradores querem institucionar essa lista tríplice, ou seja, que ela se torne lei ou mesmo norma constitucional, como é dos Ministérios Públicos Estaduais, só pode escolher um dos 3 mais votados. Mas nunca se conseguiu levar adiante isso pelas resistências políticas. Né? Mas hoje ele pode escolher qualquer membro do Ministério Público Federal, não necessariamente os mais votados. Então, se ele escolher um membro que não tenha legitimidade diante da carreira,
é possível, vai haver, sem dúvida nenhuma, um prejuízo à Lava Jato, vai haver um prejuízo às investigações da Lava Jato, tanto a de Curitiba quanto a de Brasília. Porque as equipes vão se desmontar, ele não vai ter interlocução, se for uma pessoa que não seja da lista, ele não vai ter interlocução com os outros colegas, alguns vão renunciar. Então, vai ficar uma situação complicada para o combate à corrupção no Brasil, que tem sido desenvolvido pelo Ministério Público, se a lista não for respeitada. O presidente Temer disse no começo do seu, que ele assumiu o seu mandato, ele afirmou que iria respeitar a lista. O Congresso pode ser até um empecilho nessa história também. Sim, também pode. Mas o principal risco eu vejo da questão da escolha de alguém fora da lista tríplice. Mas o Congresso pode, por exemplo, aprovar anistias, pode aprovar legislações que inviabilizem as delações premiadas. Na verdade, as colaborações premiadas têm sido um importante instrumento de combate à criminalidade que é usado no mundo inteiro, só que no Brasil é que existe essa coisa de que não pode ter delação, que é o traidor, que é o Ministério Público que orienta essas delações. A colaboração premiada é um instrumento de defesa do acusado, em que ele entrega outros responsáveis pelo crime e que é usado no mundo inteiro. E isso será prejudicado se houver legislação que venha a reduzir os poderes do Ministério Público na hora de celebrar colaborações premiadas. Procurador, a gente está chegando ao final do programa Impressões. A gente quer agradecer a sua entrevista aqui. Eu agradeço muito à TV Assembleia por essa oportunidade. O programa Impressões termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá.